Muito bem, meus amigos, estamos aí com a nossa sala teológica. Isso, estamos aí agora com um novo vídeo para você. São perguntas pertinentes ao nosso mundo bíblico, teológico, as dúvidas cotidianas dos nossos irmãos. E hoje eu quero, em particular, tratar duas perguntas. Isso mesmo, vamos tratar sobre duas perguntas que nos foram enviadas e eu quero estar respondendo para vocês essas perguntas. Então, roda a vinheta e eu já volto com a nossa sala teológica. Muito bem, estamos de volta e vamos agora já começar a respondendo aí as perguntas dos nossos amigos que tem aí nos enviado pelo nosso WhatsApp 11 99772 0781. Você pode enviar aí a sua dúvida, a sua pergunta, que nós estaremos respondendo para você. Também, se você tiver alguma dúvida apologética sobre seitas e heresias, sobre costumes, pode estar nos enviando também, que estaremos respondendo para você nos próximos vídeos, ok? Bom, a nossa primeira pergunta de hoje é muito interessante. É uma dúvida que muitas pessoas têm e é algo que vemos corriqueiramente em algumas igrejas, principalmente nas igrejas neopentecostais. A pergunta é a seguinte: devemos conversar com o demônio, ou seja, devemos entrevistar, devemos fazer perguntas para os demônios? É uma boa pergunta, irmãos. Como eu disse, é algo que está acontecendo corriqueiramente nas igrejas. Bom, eu trouxe aí um resumão, né, a respeito desse assunto que é muito interessante, porque nós temos aí a primeira referência sobre pessoas possessas ou sobre o domínio de Satanás, escrita pelos sumérios, um povo oriundo da Suméria, que era considerado a civilização mais antiga da humanidade. E era uma prática bem comum dos xamãs ordenar que manifestassem e depois expulsar, ou seja, era uma prática pagã. Esse negócio de você ficar invocando o demônio que está na pessoa e depois ficar entrevistando esses demônios e aí depois você expulsar esse demônio. Isso é um ritual xamã, isso é um ritual pagão, tá? Aí nós temos o primeiro relato nas escrituras sobre possessão, ou sobre pessoas endemoniadas, tá? Não é endemoniada, é endemoniadas. Alguém que esteja ali sobre o domínio ou influência de Satanás. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21 ao 26, mostra Jesus entrando em uma sinagoga para ensinar as Escrituras e se depara com um homem possesso, endemoniado, que talvez no meio ou no final do discurso de Jesus, ele diz: "O que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Sei que tu és o Santo de Deus." E aí o que acontece? Jesus bateu um papo com ele, Jesus interrogou, Jesus perguntou de onde veio, qual era o nome dele, quem era, o que ele estava fazendo ali, não. Jesus simplesmente o repreendeu. Jesus disse: "Demônio, cala-te e sai dele." E imediatamente a palavra de Deus diz que aqueles espíritos malignos saíram do homem. Nota isso, que Jesus ele não ordenou que os demônios manifestassem. Ele apenas repreendeu
esses demônios, ordenando que eles saíssem daquele homem. Podemos observar também que no capítulo 1 e o versículo 34, também do mesmo livro, é dito que Jesus, ao realizar, tá, essa espécie de exorcismo, ou no momento de expulsar algum demônio, ele não permitia que os demônios falassem, porque Jesus sabia muito bem quem ele era. Então, se nós sabemos quem é, para que ficar perguntando, para que ficar interrogando, para que querer entrevistar o que faz, o que deixa de fazer, de onde veio, quanto tempo está ali? Então, Jesus ele não permitia que isso acontecesse, ele simplesmente expulsava. E nota-se que no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao 26, o próprio demônio se manifestou, perguntando para Jesus se Jesus viesse naquele momento os destruir. E ele disse: sei quem és, tu, ó Santo de Deus. Então Jesus não interrogou, Jesus não perguntou, o demônio se manifestou com a presença de Jesus e dali ele perguntou para Jesus: viesse nos destruir? Porque ele sabia que Jesus iria expulsar. E rapidamente Jesus o repreendeu, mandando ele calar e mandando ele sair. Então normalmente Jesus não permitia. Temos um outro caso relatado também no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28 ao 34, e em Marcos, capítulo 5 também, descreve sobre Jesus em Gadara, né? Ali onde aparece 2 homens gadarenos, né? E em Marcos relata que era apenas um homem. Nós temos aí, né, 2 evangelhos sinóticos que conta a visão de cada um dos seus autores, ou seja, Mateus ele diz que havia 2, possivelmente eram 2 homens que estavam caminhando, e Marcos conta de um homem. Marcos ele já relata aquele que tomou uma atitude. Era 2 homens, mas um tomou uma atitude. Então Marcos ele relata sobre este um que tomou esta atitude. E aí Marcos ele relata que esse homem ele correu ao ver Jesus de longe e se prostrou de joelho aos pés de Jesus. E Jesus disse para aquele demônio: sai deste homem. E em um único relato que Jesus ele pergunta um nome. Esse é o único relato. Jesus pergunta qual era o nome desse demônio e ele diz: Legião, porque somos muitos. Sabemos que a quantidade era muitas, né? Muito mesmo, porque só para ter uma base, uma legião de soldados romanos era composta por cerca de 6.000 soldados. Então era muito demônio que havia sobre aquele homem. Portanto, nessa situação ou nesse evento, nós observamos 2 atitudes de Jesus em relação a esta situação com esse endemoniado. Primeiro, Jesus não ordenou que os demônios se manifestassem. A palavra de Deus diz que ele se manifestou, ele correu e se prostrou aos pés de Jesus já endemoniado. Os demônios se manifestaram ao ver Jesus. E segundo, o diálogo de Jesus com aquela legião de demônio, onde ele pergunta somente o nome daquele demônio ali, não é um ensinamento e nem sequer uma base para conversar ou entrevistar no momento em que alguém se manifesta, no momento de exorcismo. Como vemos nos cultos de libertação, nas igrejas neopentecostais, que já são corriqueiros, onde se fazem vários tipos de perguntas e, sobretudo, perguntas irrelevantes e patéticas aos supostos demônios. No Evangelho de Mateus, capítulo 9 e o versículo 32, logo após Jesus ele curar os cegos, que levaram até Jesus um homem mudo
sobre o poder de Satanás, isto é, um homem que estava endemoniado, e o demônio fez com que aquele homem ficasse mudo. Em seguida, é dito que Jesus ele expulsou aquele demônio, o demônio que estava naquele homem, e ele falou novamente. Não vemos novamente aqui nenhuma menção a Jesus ter ordenado que o demônio se manifestasse, ou que Jesus ficou entrevistando, batendo papo, conversando com nenhum tipo de demônio. E ainda em Mateus capítulo 15, versículo 21 e 28, no caso da filha da mulher cananeia, que também estava sobre o domínio de demônios, sobre o poder do demônio, Jesus simplesmente proferiu uma palavra para a mãe daquela menina, que a sua filha estaria liberta. E assim aconteceu imediatamente. No livro de Atos, por sua vez, temos apenas um único relato acerca de exorcismo realizado por Paulo em Atos capítulo 16, versículo 16, onde o apóstolo Paulo repreendeu e ele não ordenou que se manifestasse nem conversou com um demônio, nem com o espírito maligno que estava sobre aquela jovem, adivinha? Dizendo, eu te ordeno, e dizendo ao espírito maligno, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora o demônio saiu, aquela jovem foi liberta, e aí segue-se a história como nós conhecemos lá no livro de Atos, de tudo que se passou na vida do apóstolo após ele expulsar esse demônio que estava na vida daquela jovem, que trazia lucro para os seus senhores. Portanto, irmãos, para finalizar a nossa pergunta, nós concluímos que a prática de ordenar que o demônio se manifeste e conversar com ele, conforme é visto nos cultos de libertações, nas igrejas neopentecostais, não é coerente com o tipo de trabalho, de libertação, de exorcismo que as escrituras nos ensinam. Tal prática, nós vimos que é uma crença, né, pagã, é uma forma pagã, né, onde se acreditava que o conhecimento do nome de uma entidade espiritual que estava possuindo uma pessoa, que quando nós viéssemos a conhecer o nome dessa entidade que estava possuindo essa pessoa, nós teríamos mais autoridade sobre ela para expulsá-la, né, para tirar ela do corpo da pessoa sabendo o nome. Isso é um grande erro, isso é uma grande mentira, porque não nos dá, nós não temos autoridade nem poder a mais ou a menos só porque sabemos o nome de alguma entidade demoníaca que está sobre a pessoa. A palavra de Deus diz que eis que vos dou poder para pisar em escorpiões e serpentes. Então Deus nos deu esse poder, Deus nos deu essa autoridade de expulsar, simplesmente expulsar, em nome de quem? Assim como o apóstolo Paulo ele fez, expulsar em nome de Jesus Cristo. Tá? Esta é a autoridade, esse é o poder que há no nome de Jesus. Então a Bíblia não nos dá essa legalidade de estarmos aí pedindo, né, ordenando que o demônio se manifeste, e nem de conversar, nem de entrevistar, e nem de perguntar nome, de onde veio, para onde veio, por que veio. A Bíblia nos ensina a simplesmente expulsar esses demônios que estão dominando a vida das pessoas, ok? Muito bem. A próxima pergunta para respondermos na nossa sala teológica é a seguinte: Davi era filho bastardo de Jessé e a sua mãe era uma meretriz? Rapaz, olha que pergunta. Quantas vezes nós já ouvimos pregadores dizer que Davi era filho de uma meretriz, que Davi era filho bastardo de Jessé. E aí, será que Davi realmente era o filho bastardo de Jessé? Será que realmente Davi era filho de uma meretriz? Vamos tirar essa dúvida hoje?
Vamos responder essa pergunta agora. Bom, muitos têm essa dúvida, como eu já disse, né? Já ouvimos muitos pregadores aí falando que Davi era filho de uma meretriz, que Davi era o filho bastardo de Jessé. E aí, será que ele é? Será que ele era mesmo, né? Como muitos pregam? Bom, toda essa questão, ela é levantada por causa do Salmo 51, versículo 5, em que Davi, ele diz assim: em pecado me concedeu a minha mãe. Então, essa é uma das ideias que muitos têm levantado, de que Davi seria fruto de um caso entre Jessé e uma prostituta. Bom, na verdade, nós não temos um único relato na Bíblia que diga claramente quem foi a mãe de Davi, né? E nem que Davi era filho de uma prostituta. Temos menções claras sobre quem era o pai de Davi e também sobre os seus irmãos e irmãs, mas não da sua mãe. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12, você vai ter aí esse relato, né? Davi era o filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em ano entre seus irmãos, ou entre os homens. Mas nesse texto é pouco provável que estivesse falando de um pecado de sua mãe que o tinha trazido à vida. Antes, Davi está discorrendo sobre a sua própria descendência, ou a sua própria tendência pecaminosa, ou seja, a tendência que se origina da transmissão dessa natureza pecaminosa, que já se nasce, que o ser humano já nasce com ela. E isso fica bem claro no contexto daquilo que Davi ele diz, né? Bem claro daquilo que ele fala. Em pecado me concebeu a minha mãe. Bom, e temos aí também o apóstolo Paulo testificando a natureza pecaminosa, a qual ele descreve no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: todos pecaram e afastados ou destituídos estão da glória de Deus. Então, dizendo que todos são pecadores. E esse texto remete-se ao pecado de Adão, aquilo que Adão cometeu e que nos trouxe a consequência de já nascer em pecado, e dessa tendência pecaminosa do homem. Então nós vemos aí que até esse ponto nada há de relato que Davi era filho de uma meretriz ou de uma prostituta, e nem filho bastardo de Jessé, ok? Agora vamos entender a questão da família de Davi para ficar mais claro aí a nossa resposta. O fato interessante que nos chama a atenção é o texto que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 2, do 13 ao 16, que diz assim: Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e a Abinadab, o segundo, e a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Ridai, o quinto, a Ozem, o sexto, a Davi, o sétimo. As irmãs desses foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azer. Observe-se que neste texto temos a relação dos filhos de Jessé. E nesta relação é revelada que Davi teve 2 irmãs, sendo Zeruia e Abigail. A pergunta que eu faço agora, a pergunta que não quer calar, essas irmãs, quem seriam? Seria o filho de Jessé com a mãe de Davi? Ou de Jessé com uma outra mulher? E aí? Quem seria essas 2 filhas de Jessé?
Aí diz assim: era Amasa, filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás. Presta atenção, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Observe só, presta atenção no texto acima que eu acabei de citar, de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 25, que temos uma informação adicional de que Abigail e Zeruia eram filhos de Naás. Mas quem era esse Naás? Era um homem ou era uma mulher? Esse fato nos leva pelo menos a algumas possibilidades. Então, vamos dentro de algumas premissas, vamos identificar quem era Naás. Primeira premissa, primeira probabilidade. Naás era o outro nome de Jessé? Será que Naás era o outro nome de Jessé? Segundo, Naás seria na verdade uma mulher e seria o nome da mãe do rei Davi, mas não a mesma esposa com qual Jessé teve seus outros irmãos? Essa possibilidade é menos provável, já que a menção de uma mulher na genealogia só ocorreria em casos especiais e é pouco clara nos textos. E a terceira, Naás teria sido um homem que teve uma esposa que não é mencionada pelo nome e que teve com elas a filha Abigail e Zeruia, mas morreu. Depois essa viúva teria se casado com Jessé, sendo Abigail e Zeruia meia-irmãs de Davi, ou seja, filha da esposa de seu pai, mas com outro homem, ou seja, Naás, que já era falecido. De uma forma mais visual ficaria assim. Situação A. Primeira premissa. Jessé, mais a mãe de Davi, filhos Eliabe, Abinadab, Simeia, Natanael, Ridai, Ozem e Davi. Jessé mais a viúva de Naás, filha de Abigail e Zeruia. Então, de uma forma mais visual para entendermos, ficaria dessa forma. Jessé mais a mãe de Davi tiveram todos esses filhos. Eliabe, Abinadab, Simeia, Natanael, Radai, Ozem e Davi, os 7 filhos. E Jessé com a viúva de Naás teria Abigail e Zeruia. Na verdade seriam suas filhas adotivas, por tomar pelo casamento. Essa última interpretação é a mais aceita sobre a mãe do rei Davi. De forma alguma, Davi era filho de uma prostituta, já que Davi é mencionado como filho caçula desta família. Essa interpretação favorece muito o fato de Davi ser desprezado pelos irmãos como alguém de menos importância na família, o caçula, o último filho. Até mesmo Jessé parece desprezar Davi quando, por exemplo, da visita do profeta Samuel, e Samuel ele pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. E aí Samuel diz para ele: manda-o chamar e não assentaremos à mesa até que ele venha. 1 Samuel 16, 11. Observe que Davi nem mesmo foi convidado para assentar à mesa diante a visão ilustre de Samuel, diante do profeta. Ele não foi chamado a sentar à mesa. Desta forma, os relatos bíblicos eles são suficientes e fortes para afirmarmos que Davi não era um filho bastardo, não era um filho de uma prostituta, apesar de muitos afirmarem esse assunto e ser um assunto um pouco de complexidade, porque você precisa estudar, porque você precisa analisar os fatos. Não é um assunto tão simples, porque ele não é tão claro.
tá? Ele não traz em uma grande clareza. Se você não analisar os fatos, de você não pesquisar na Bíblia, de você não buscar informações, tá? Esse assunto ele é até bem mais amplo, mas eu quis resumir aqui e deixar de uma forma que você compreendesse e afirmar dentro da palavra de Deus que Davi, ele não era o filho bastardo de Jessé e muito menos o filho de uma prostituta, como muitos pregadores erroneamente pregam por aí, falam por aí, sem ter uma base de conhecimento ou uma clara interpretação, ou uma interpretação correta daquilo que a palavra de Deus está ensinando, ok? Então, esse daí é a nossa resposta para esta pergunta. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta para o nosso WhatsApp 11 99772 0781. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar aí, né, o sininho para que você possa estar recebendo as nossas atualizações, os nossos próximos vídeos, respondendo as perguntas dos nossos queridos amigos, dos nossos queridos irmãos, ok? Um grande abraço, um beijo no coração, até a nossa próxima sala teológica.